Olá, meus amigos do canal Tape Reading. Estaremos iniciando um curso gratuito de introdução ao Tape Reading. Todos os nossos contatos, telefone, Skype, e-mail e também o nosso site. A primeira aula desse curso de introdução ao Tape Reading é para você entender toda a parte conceitual. Mercado de derivativos. Os derivativos são instrumentos financeiros cujos preços estão ligados a outro ativo que lhe serve de referência. Por exemplo, o mercado futuro de dólar é uma modalidade de derivativo cujo preço depende dos negócios realizados no mercado à vista, do que? De dólar, que é o seu instrumento de referência. Os derivativos são negociados no mercado financeiro com as finalidades de hedge, que é proteger o participante do mercado físico de um bem ou ativo cujas variações adversas de taxa, moedas e preços. Ter uma posição no mercado de derivativo equivale a ter uma posição oposta assumida no mercado à vista, com o objetivo de minimizar o risco da perda financeira que é decorrente da alteração de preços. Segunda finalidade é a alavancagem. Os derivativos têm um poder muito grande de alavancagem, já que a negociação com esses instrumentos exige menos capital do que a compra do ativo no mercado à vista. Assim, ao adicionar posições de derivativos aos instrumentos, pode-se aumentar a rentabilidade total a um custo mais baixo. Outra finalidade é a especulação, ou seja, tomar uma posição no mercado futuro ou de opções sem uma posição correspondente no mercado à vista. Então, nesse caso, o objetivo é operar a tendência de preço nesse mercado. E por fim, é a arbitragem, que é o quê? Tirar proveito da diferença de preços de um mesmo produto ou ativo negociado em mercados diferentes. O objetivo é aproveitar as discrepâncias no preço de formação ou na formação de preços dos diversos ativos e as mercadorias entre os vencimentos. Players participantes e a forma de atuação. É importante entender que a existência e a atuação dos três participantes são imprescindíveis para o sucesso no mercado de derivativos. As funções de uns complementam a de outros em relação ativa e permanente. Somente isso garante um mercado de derivativos forte e líquido. Então, os participantes são hedge, arbitrador e especuladores. O hedger, qual é o objetivo dele? Proteger-se contra a oscilação de preços. A principal preocupação não é obter o lucro no mercado de derivativos, mas sim garantir que o preço de compra ou de venda de determinada mercadoria em data futura. Por exemplo, o importador que tem um passivo em dólar compra contratos cambiais no mercado futuro porque teme alta acentuada da cotação dessa demanda, dessa moeda na época em que realmente ele vai precisar comprar dólares no mercado à vista. O arbitrador é o participante que tem como meta o lucro, não assume nenhum risco. Sua atividade consiste em buscar distorções de preços entre mercados e tirar proveito dessa diferença ou da expectativa futura dessa diferença. Portanto, a estratégia desse player, desse arbitrador, é comprar no mercado em que o preço está mais barato, mais baixo, e vender no mercado em que está mais caro, lucrando com esse diferencial da compra e da venda, completamente imune a risco, porque sabe exatamente quanto irá comprar e quanto irá vender. O especulador é um participante cujo propósito básico é obter o lucro. Scalpers, day traders, entre outros. Diferentemente dos hedgers, os especuladores não têm nenhuma negociação no mercado físico que necessite de proteção. Então, a sua atuação consiste na compra e na venda dos contratos futuros, apenas para ganhar o diferencial entre o preço de compra e o de venda, não tendo nenhum interesse pelo ativo objeto. O conceito de especulador tem recebido muita conotação depreciativa, talvez devido ao fato do participante visar apenas o lucro. Mas a presença do especulador é fundamental no mercado futuro, pois é o único que assume tomar riscos e assim viabiliza a outra ponta da operação do hedge, fornecendo liquidez ao mercado. Quando os hedgers entram no mercado futuro, não estão propriamente eliminando o risco das variações adversas de preço, e sim transferindo esse risco ao outro participante. Ou seja, o arbitrador ele não assume riscos.
O único participante que realmente assume risco é o especulador, que entra no mercado arriscando seu próprio capital em busca de uma rentabilidade, em busca de um lucro. Então, dessa forma, o fato dos especuladores abrirem e encerrarem posições a todo momento faz com que o volume negociado aumente, trazendo liquidez, mais liquidez para o mercado. Como as posições assumidas pelos especuladores são mais arriscadas e eles não precisam do ativo objeto, não costumam permanecer muito tempo posicionado nesse mercado e dificilmente carregam as suas posições até a data de liquidação do contrato. A operação de especulação mais conhecida é o day trade, que consiste na abertura e encerramento da posição no mesmo dia. E é exatamente isso que nós fazemos. Scalpers, compramos, vendemos no mesmo dia, não carregamos a posição para próximos dias, consequentemente não teremos ajuste, não teremos margem de garantia que temos que depositar para a BMF. Seguindo essa linha de players, participantes e atuação, nós temos alguns players que podem ser bancos. Podemos dividir as operações de um banco entre mesa proprietária, mesa institucional e varejo. A mesa proprietária possui um foco basicamente especulativo, buscando retornos superiores aos da renda fixa. A mesa institucional oferece serviços customizados às outras empresas, fundos de investimento, como por exemplo um fundo que precisa fazer um termo de taxa de juros ou swap cambial. E por fim o varejo, que é permitir acesso às pessoas físicas ao mercado de bolsa. Temos também investidores institucionais, ou seja, são empresas cuja participação são basicamente em fundos, que aí tem diversas estratégias. Por exemplo, os que têm como estratégia a gestão ativa, buscam ativos para maximizar os ganhos a fim de superar o seu benchmark, e essas estratégias podem utilizar ativos no mercado futuro, de forma especulativa. Também temos outras empresas jurídicas não financeiras, que essas sim possuem uma participação muito pequena no volume negociado e suas operações quase na totalidade são para proteção contra variações no mercado, por exemplo, hedge. Inclui também nesse hedge investidores institucionais, e o objetivo, obviamente, desses hedges são proteger que ele tem que comprar o ativo ou vender, enfim, depende da posição dele assumida, mas digamos que ele seja importador, então ele deve comprar o ativo, já que a posição do exportador é necessário para se proteger contra a desvalorização, pois possui receitas em dólar. Então ele deve receber o ativo. Outros são pessoas físicas, são formadas por investidores de longo prazo ou curto prazo, em formar uma carteira de ações para conseguir rendimentos superiores às aplicações de renda fixa. Também tem os traders, scalpers, são realmente de curto prazo, cujo objetivo é realizar operações de especulação e ganhar com a variação diária ou a variação intradiária de preços. Em ambos os casos, os indivíduos trabalham com o capital próprio. E nós temos também os investidores estrangeiros, que necessitam, para entrar no mercado brasileiro, necessitam vender dólar. E aí eles compram taxa de juros, compram bolsa, ações, e também esses mesmos investidores que desejam sair do mercado brasileiro. Então eles obviamente vão comprar dólar. Nesse passo a gente vai falar 4 tipos de mercado de derivativos. Então a gente tem 4 tipos de mercado de derivativos, que é o mercado a termo, o futuro, de opções e de swap. Alguns não consideram o swap como uma modalidade de derivativo devido à semelhança com o mercado a termo. Mercado a termo, o comprador ou vendedor do contrato a termo se compromete a comprar ou vender certa quantidade de um bem, mercadoria ou ativo financeiro por um preço fixado, ainda na data da realização do negócio, para uma liquidação e uma data futura. Os contratos a termo somente são liquidados integralmente na data de vencimento. E aí eles podem ser negociados em bolsa e até mesmo no mercado de balcão. O mercado futuro, muitos entendem como uma evolução do mercado a termo. Então, o comprador ou vendedor desse contrato futuro, ele se compromete a comprar ou vender uma certa quantidade de um bem, mercadoria ou
ativo financeiro, por um preço estipulado para uma data futura de liquidação. A definição é bem semelhante, tendo como principal diferença a liquidação de seus compromissos somente na data de vencimento, que é no caso do mercado a termo. No mercado futuro, os compromissos eles são ajustados financeiramente às expectativas do mercado referente ao preço futuro daquele bem, por meio de um mecanismo que apura perdas e ganhos diariamente. Tem o nome de ajuste diário. Além disso, os contratos futuros são negociados somente em bolsa. Há duas coisas que você precisa saber sobre os derivativos futuros antes de entender o funcionamento. O mercado futuro ele é uma evolução do mercado a termo. Os contratos futuros são negociados somente em bolsa. Tal como o contrato a termo, o comprador ou vendedor se compromete a comprar ou vender certa quantidade de um ativo ou ativo financeiro, enfim, por um preço estipulado para liquidação em uma data futura. Mas a principal diferença é que no mercado a termo, os compromissos eles são liquidados integralmente na data de vencimento. Já no mercado futuro, são ajustados diariamente. Por isso que tem o ajuste diário, que apura perdas e ganhos. O mecanismo de funcionamento do mercado futuro, ele imprimiu uma característica importante na negociação para uma liquidação futura, que é o quê? A competitividade, homogeneidade dos produtos, a transparência, a velocidade das informações e a livre mobilidade de recursos permitem que os preços se ajustem conforme as leis de mercado, ou seja, pressão de compra, pressão de venda, demanda e oferta. Como os participantes podem entrar e sair do mercado a qualquer momento. Os futuros tornam-se muito importantes para as economias em face da sua liquidez. Outro mercado que a gente tem é o mercado de opções. Negocia-se direto o direito de comprar ou de vender um bem ou ativo financeiro por um preço fixo numa data futura. Quem adquirir o direito deve pagar um prêmio ao vendedor, tal como um acordo de seguro. E por fim, o mercado de swap. Negocia-se a troca de uma rentabilidade entre dois bens, ou dois ativos financeiros. Pode-se definir o contrato de swap como um acordo entre duas partes que estabelecem a troca de fluxo de caixa, tendo como base a comparação da rentabilidade entre os dois bens ou os dois ativos. Por exemplo, swap de ouro versus taxa pré-fixada. Se no vencimento do contrato a valorização do ouro for inferior à taxa pré-fixada negociada entre as duas partes, entre os players, receberá a diferença a parte que comprou a taxa pré-fixada e vendeu o ouro. Se a rentabilidade do ouro for superior à taxa pré-fixada, ele receberá a diferença a parte que comprou o ouro e vendeu a taxa pré-fixada. A operação de swap também se assemelha muito com uma operação a termo, uma vez que sua liquidação ocorre integralmente no vencimento. É comum nós vermos o swap cambial do Banco Central. Então ele troca o indexador, troca a rentabilidade entre o mercado de dólar com o mercado de renda fixa, simples assim. Com relação à classificação dos derivativos, nós temos os derivativos de ações, que tem como ativo objeto ações de empresas listadas em bolsas. Temos derivativos financeiros, que tem o seu valor de mercado referenciado em alguma taxa ou índice financeiro, por exemplo, taxa de juro, taxa de inflação, taxa de câmbio, índice de ações e até mesmo outro. A principal aplicação dos derivativos financeiros diz respeito à possibilidade de proteção, ou seja, hedge. Empresas que tenham contratos de exportação, importação ou que de alguma forma possuem créditos a receber ou obrigações a cumprir em moedas estrangeiras podem se proteger contra variações adversas na moeda que impactem negativamente seus ativos e passivos. A mesma situação ocorre com empresas que estejam sujeitas às taxas de juros internacionais ou que queiram se proteger da volatilidade dessas taxas. Investidores individuais e fundos de investimento financeiro, possuidores de carteiras de ações, por exemplo, podem utilizar os derivativos de índices para se proteger, para proteger o valor de suas carteiras diante das oscilações de preço das
ações. Temos também os derivativos agropecuários, que têm como principal ativo commodities agrícolas, ou seja, café, boi, milho, soja, entre outros. E os derivativos de energia e climáticos, que têm como o principal objeto da negociação energia elétrica, o gás natural, crédito de carbono, entre outros. Então vamos falar do que realmente importa para a gente, que é o derivativo de taxas de câmbio e contrato de dólar. Existe, dentre todos os derivativos, uma multiplicidade de contratos, futuros, opções, swaps, moedas, taxa de câmbio, negociadas em diversas bolsas do mundo. São os principais instrumentos de gestão de risco de um dos mais importantes segmentos da indústria de derivativos. No Brasil, os pregões com contratos futuros sobre taxa de câmbio, reais por dólar, começaram em 1986 na BMF. Em 1990, esse contrato transformou-se no contrato futuro sobre a taxa de câmbio do dólar comercial, acompanhando a mudança na política cambial implementada pelo Bacen, ou Banco Central. As especificações definidas em 1990 são a base do contrato atualmente negociado na B3, Brasil Bolsa Balcão, e que está referenciado na taxa de câmbio praticado no mercado único de câmbio. Atualmente, a BMF Bovespa disponibiliza para negociação contratos futuros de taxa de câmbio reais por dólar, incluindo mini contratos, também de reais por euro e de reais por iene, por dólar australiano, dólar canadense, entre outros. Também são transacionados, são negociadas opções sobre disponível e sobre futuro de taxa de câmbio, real por dólar. E são registradas opções também flexíveis sobre essa taxa. Outros produtos referenciados na taxa de juro em dólares, por exemplo, cupom cambial, também estão disponíveis para essa negociação. Os mercados de taxa de câmbio na B3 nunca admitiram a entrega da moeda física devido às restrições determinadas pelo regime cambial, ou seja, pelo Banco Central. No Brasil, pessoas físicas e jurídicas elas podem negociar moedas estrangeiras, comprar e vender livremente, desde que esta operação tenha como contraparte instituições autorizadas pelo Banco Central e sempre que essas operações sejam legais e devidamente fundamentadas, óbvio, na documentação exigida e regulada pelo Banco Central. Existe também impedimento legal para depósito em bancos no país em outras moedas que não seja o real. Todos os contratos prevêem a liquidação futura financeira determinada por uma cotação média e apurada em conformidade com critérios previamente definidos, o que leva a distingui-los de outras formas de negociação em que a liquidação por entrega da moeda, se possível, óbvio, embora pouco utilizada. A maior parte dos futuros de moedas negociados no CME Group nos Estados Unidos prevê a possibilidade da entrega física no vencimento, embora essa alternativa seja pouco utilizada. Essa diferença consiste entre mercado de moedas versus mercado de taxa de câmbio. E nisso é importante contratos futuros de moedas, conhecidos como Forex Futures ou FX Futures, Foreign Exchange Futures, estabelecem um compromisso de comprar ou vender determinada moeda em uma data específica no futuro, por um preço previamente determinado. Já no Brasil, os contratos futuros desse segmento são negociados exclusivamente pela BMF Bovespa. Eles não admitem a liquidação no vencimento com a entrega física de moedas estrangeiras. Mais especificamente, esses derivativos são contratos de taxa de câmbio de real por dólar, real por euro, real por iene, entre outros, em que os ajustes diários e a liquidação no vencimento são feitos de forma financeira em real. Então, o mercado futuro de taxa de câmbio, ao contrário do mercado futuro de moedas, não negocia a troca futura de uma moeda por outra a uma determinada taxa. Negocia-se, como o nome indica, a taxa de câmbio futuro entre duas moedas. Continuando, o dólar futuro
deriva, obviamente, da moeda norte-americana e tem como um dos objetivos ajudar aqueles que realizam operações atreladas à moeda para poderem se proteger das oscilações de preço. Extremamente importante para importador e exportador. E os minis contratos são voltados para as pessoas físicas. Com relação à data de vencimento, ele é sempre o primeiro dia útil do mês de vencimento, mas o último dia de negociação é sempre a data útil anterior à de vencimento. Nós temos também aqui as séries, conforme a tabela. Então, janeiro, código dessa série é F, fevereiro G e assim por diante. Estamos negociando atualmente o X, que é novembro, e depois o próximo vencimento, dezembro. Vamos para a letra Z de zebra. Com relação à nomenclatura de negociação, ela forma-se por código mais série mais o ano. O código depende do contrato, se você vai utilizar o dólar padrão ou se você vai utilizar o mini dólar. Se for utilizar o dólar padrão, o código é DOL. Se for o mini dólar, é WDO. Então, forma-se por código mais série mais ano. Atualmente o ano estamos em 2017. Portanto, como iremos formar a nomenclatura de negociação? DOL mais a série F mais a série mais o ano 17. Então, DOL F17. Atualmente estamos negociando o X, então seria DOL X17 e o código do mini WDO X17. O valor do contrato futuro de dólar é 50 mil dólares americanos. Com relação à cotação, nós vamos multiplicar R$1 por 1.000 dólares. E cada variação vamos multiplicar por meio real ou 50 centavos de real vezes 1.000 dólares. E o contrato padrão do dólar são 5 contratos, que equivale a um lote. O ajuste de day trade para o contrato futuro de dólar padrão é formado pela nomenclatura ou pelo código, pela fórmula matemática abaixo, que o ajuste diário nada mais é do que o preço de compra menos o preço de venda vezes M vezes N, onde o PO, que é o preço da operação, em reais barra 1.000 dólares, N é o número de contratos, M é um multiplicador de contrato estabelecido em 50. Então, o multiplicador ele permite achar o ajuste diário para o contrato a cada 50 mil dólares a partir da cotação utilizada em reais barra 1.000 dólares. Nesse exemplo, eu utilizei que a gente comprou a 3104 e vendemos a 3105. Então, multiplicamos, fazemos a seguinte conta: 3105 menos 3104 vezes 50 vezes 5, que seria o número de contratos, teríamos R$250. Ou seja, cada ponto de dólar com o contrato padrão equivale a R$250. Para o mini contrato futuro de dólar, o valor 10 mil dólares americanos, equivalente a 20% do contrato de dólar padrão. A cotação também é R$1 vezes 1.000 dólares. A variação 50 centavos de real vezes 1.000 dólares. O contrato padrão de mini dólar é 1. E o ajuste de day trade é o mesmo caso do exemplo anterior do contrato de dólar padrão, só que nesse caso o multiplicador, o M, é 10 e o número de contratos utilizado foi 1. Portanto, cada ponto de mini dólar negociados com um mini contrato equivale a R$10. O ajuste diário, para que vocês entendam esse conceito, nada mais é que um mecanismo de equalização de todas as posições no mercado futuro, com base no preço de compensação do dia, resultando na movimentação diária de débitos e créditos na conta de cada cliente ou de cada participante, player, de acordo com a variação negativa ou positiva no valor das posições por ele mantida. Assim, os participantes recebem seus lucros e pagam seus prejuízos, de modo que o risco assumido
pela Câmara de Compensação das Bolsas se dilua diariamente até o vencimento do contrato. O ajuste diário ele é uma das grandes diferenças entre o mercado futuro e o mercado a termo. Lembra do mercado a termo? Neste, há um único ajuste na data de vencimento, no mercado a termo, de maneira que toda a perda se acumula para o último dia. Logo, o risco de não cumprimento desse contrato é muito maior do que no mercado futuro, em que os prejuízos são acertados diariamente, além dos lucros, obviamente. Então, o mecanismo de ajuste diário será bem mais ilustrado adiante. A gente já deu o exemplo aqui, com esses exemplos de operações no mercado futuro. Então, o ajuste diário no mercado futuro corresponde ao mecanismo pelo qual as posições mantidas em aberto pelos clientes são acertadas financeiramente todo dia, segundo o preço de ajuste do dia. Então, trata-se da diferença diária que a parte vencedora ou vendedora recebe da parte compradora quando o preço do mercado futuro cai e paga quando o preço sobe. Esse mecanismo implica a existência de fluxo diário de perdas ou ganhos por conta de cada cliente ou cada player, de forma que, ao final do contrato, todas as diferenças já tenham sido pagas. Contribui assim por uma maior segurança das negociações, já que a cada dia as posições dos agentes são niveladas. Preço de ajuste, cotação apurada diariamente pela bolsa, segundo critérios estabelecidos, utilizadas para o ajuste diário das posições de mercado. No dólar, acontece das 15h50 às 16 horas. Em geral, o preço de ajuste é determinado no call de fechamento. Call de fechamento que representa a alternativa de definir o preço do ajuste com base no último preço praticado, que seria o do fechamento do mercado. A concentração das operações no call facilita, obviamente, a obtenção de preços representativo e visível no mercado. Além do call de fechamento, tem alguns mercados que realizam outros calls, por exemplo, na abertura ou também no meio da sessão. No caso do dólar, como já explicado, das 15h50 às 16 horas é realizado o ajuste diário. E com relação à margem de garantia, é um dos elementos fundamentais da dinâmica operacional dos mercados futuros, pois assegura o fiel cumprimento das obrigações assumidas por cada participante. Então você aprendeu agora há pouco que os preços futuros eles são influenciados pelas expectativas de oferta e demanda das mercadorias. Então tais expectativas elas alteram-se a cada nova informação, permitindo que o preço negociado em datas presente para determinado vencimento no futuro varie para cima ou para baixo diariamente. Então, para mitigar esse risco de não cumprimento do contrato futuro gerado por eventual diferença entre o preço futuro negociado previamente e o preço à vista no vencimento do contrato, os mercados futuros desenvolveram o mecanismo de ajuste diário, no qual os vendedores e compradores acertam a diferença entre o preço futuro e o preço atual, de acordo com as elevações ou quedas no preço futuro da mercadoria e a margem de garantia requerida pela Câmara de Compensação faz necessária para a cobertura desses compromissos assumidos por cada participante no mercado futuro. E os ativos que você pode utilizar como margem de garantia são títulos públicos, ações, CDB com liquidez diária e também dinheiro. Com relação aos horários de negociação, o dólar é negociado das 9 até as 18h15. O call de abertura é feito às 8h55 até as 9 horas. O horário do ajuste é das 15h50 até as 16 horas.